Morreu aqui em São Paulo o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, acusado de ligação com o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT. O crime foi em 2002. Sombra, que era amigo e segurança do prefeito, foi acusado pelo Ministério Público de São Paulo de ser o mandante do crime. Em 2012, 6 integrantes de uma quadrilha da favela Pantanal, em Diadema, foram condenados pela morte de Celso Daniel. Eles confessaram o crime, mas Sombra foi beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que anulou a ação contra ele porque a defesa de alguns acusados teria sido cerceada. Celso Daniel foi assassinado a tiros depois de ser sequestrado em janeiro de 2002. No momento do sequestro, era Sombra que dirigiu o carro em que o prefeito estava. O corpo de Celso Daniel foi encontrado numa estrada em Juquitiba. A polícia disse que foi um crime comum, mas o Ministério Público apontou motivação política. Durante a investigação, 7 testemunhas foram mortas em circunstâncias suspeitas. Celso Daniel era coordenador do programa de governo de Lula durante a pré-campanha presidencial em 2001, posto que depois da morte dele foi assumido por Antônio Palocci. No ano passado, Sombra chegou a ser condenado a 15 anos de prisão por corrupção e recorria em liberdade. Era acusado de liderar um esquema de cobrança de propina de empresas de transporte contratadas pela Prefeitura de Santo André. Empresários que não davam dinheiro eram ameaçados de ter o contrato rompido. O dinheiro recolhido iria para o Caixa 2 do PT. Em maio, a Justiça condenou o partido a devolver 3,5 milhões de reais aos cofres da Prefeitura de Santo André, que seria a soma da propina cobrada de 1997 a 2001, e ainda a pagar outros 10 milhões de reais de multa. Na época, o partido considerou a decisão injusta e informou que iria recorrer. Sombra nunca admitiu envolvimento com a morte de Celso Daniel, mas era réu na ação, o único que ainda não tinha sido julgado 14 anos depois do crime. O caso seria retomado agora, no mês que vem, com a primeira audiência de instrução do processo que poderia levá-lo a júri popular. Sombra lutava contra um câncer havia anos. Ele morreu esta manhã num hospital da Vila Formosa, onde estava internado. O corpo dele será cremado.